Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação de especiais de final de ano e o nosso assunto de hoje vai ser o arroz. Vamos verificar como é que foi o ano de 2022 para esse setor e principalmente o que a gente pode esperar para 2023. Quem vai ajudar a gente a conversar sobre esses assuntos é o Alexandre Velli, presidente da Federarroz, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alexandre, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, Guilherme, falar contigo e com os telespectadores aí do Notícias Agrícolas. Alexandre, quando a gente fez essa mesma entrevista de virada de ano lá em 2021, o que você destacava para 2022 era que seria um cenário negativo, com custos de produção muito altos e preços de venda insuficientes para cobrir esses custos. Agora, com 2022 chegando ao final, foi essa a toada do ano mesmo? Olha, Guilherme, muita coisa aconteceu este ano, um ano de grandes desafios, um ano que o custo de produção realmente teve um aumento significativo. Em média, o custo do arroz aumentou 60% nos últimos 2 anos. Então, um ano que começou com alguns indicativos aí, mas ao longo do segundo semestre, em função de algumas situações como o mercado internacional, também a questão das exportações, que acabaram acontecendo num volume maior do que nós esperávamos, o mercado deu uma reagida ao longo aí do segundo semestre, porém estes preços operados hoje, eles são minimamente remuneradores com relação aos custos da safra passada. Este preço hoje em torno de R$ 89, R$ 90 em média, pagos aí ao produtor pela saca de 50 quilos, é um preço que não cobre, então, os custos da próxima safra ou esta safra aí que nós estamos terminando o plantio, que será colhida a partir de março do ano que vem. Então, muita coisa tem que ser feita, tanto na pauta estrutural, para nós tentarmos aí enfrentar este custo cada vez maior. E aí, Alexandre, para a gente ir entendendo um pouquinho melhor ponto a ponto, vamos começar com a produção nesse ano de 2022, uma safra complicada que até mesmo aquelas áreas irrigadas tiveram dificuldade com a produção em 2022, né? Perfeito. A produtividade ela diminuiu porque a área plantada não foi a área colhida em 2022. A fronteira oeste, que representa, Guilherme, 30% aí da produção do Rio Grande do Sul, ela teve alguns problemas aí com relação à irrigação e algumas áreas tiveram que ser abandonadas. Então, a produção acabou sendo um pouco menor e foi isso aí que trouxe também um impacto e um ajuste aí no mercado interno. E aí, Alexandre, além dessa situação, a gente teve mais uma vez aquela diminuição de área plantada por parte do produtor de arroz. Essa é uma tendência que vem vindo nos últimos anos. A gente deve esperar que isso se mantenha, um plantio cada vez menor? Sim, Guilherme, esta baixa rentabilidade do setor arrozeiro vem refletindo diretamente, junto com os custos de produção que nós falávamos, eles vêm refletindo diretamente na área. E o produtor de arroz, ele vem se reinventando, ele vem buscando alternativas através da rotação de culturas, principalmente com a soja. Eu lembro que a área de soja, somente na metade sul do Rio Grande do Sul, que é onde se planta arroz, a área de soja, que era de 400 mil hectares na safra passada, ela já ultrapassa 500 mil hectares nesta safra. E isto é reflexo, então, desta mudança de perfil por parte do produtor. O produtor vem buscando uma rotação com a soja, vem aumentando a pecuária, e também o milho está entrando junto com o trigo, em algumas regiões, está entrando nas áreas de arroz. E é reflexo direto, Guilherme. Primeiro, que o produtor não controla o preço do seu produto, o arroz não tem um mercado futuro, assim como a soja, então ele vem buscando alternativas e vem plantando cada vez mais outras culturas aí no seu sistema de produção.
Um outro ponto de destaque que a gente teve em 2022, você até comentou agora há pouco, Alexandre, foram as exportações. O que ajudou a aumentar esses volumes que foram tão importantes para o mercado nesse ano? Perfeito. Esse assunto é muito importante. Isso é uma conjuntura internacional, principalmente aí com relação a dois aspectos. Primeiro, uma diminuição da exportação e a taxação das exportações por parte da Índia. Lembrando que a Índia representa 40% da exportação mundial de arroz. E também reflexo, e aí mais importante ainda, da diminuição da área daí dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o nosso concorrente principal, porque os mercados com relação à exportação brasileira são principalmente na América Central e também América do Norte, no caso o México, e como os Estados Unidos vêm diminuindo a área de arroz e aumentando a área de milho e de soja, diminuiu então a oferta por parte dos americanos nestes mercados. Isto abriu então uma oportunidade ao mercado brasileiro, aliado a um câmbio acima de R$ 5, fez com que o Brasil tivesse então, Guilherme, uma competitividade melhor no mercado internacional, e isso proporcionou então um volume maior do que nós esperávamos aí da exportação. A exportação era inicialmente projetada para 1.300.000 toneladas e nós devemos fechar o ano com aproximadamente 2 milhões de toneladas base casca. Isso trouxe então um reflexo e é por isso que os preços reagiram um pouco agora no segundo semestre. E aí, Alexandre, diante de todo esse cenário que a gente comentou para 2022, o que fica para 2023? Quais vão ser os principais pontos, as principais atenções que o produtor e que o setor precisa ter para esse próximo ano? O recado cada vez maior, Guilherme, é que o produtor tem que buscar uma gestão muito forte do processo de produção. Nós costumamos dizer que a integração lavoura-pecuária, ou ILP, ela tem mais um I na frente, que é a intensificação da integração lavoura-pecuária. Então, este processo de produção, ele é fundamental, aí a rotação de culturas, melhor dizendo, ela é fundamental no processo de produção. E é por isso que o produtor tem que continuar buscando alternativas. Quando eu coloco a soja no sistema de produção do arroz, eu aumento a fertilidade de solo, consequentemente eu aumento a produtividade do arroz na volta desta cultura, porque normalmente nós plantamos um ano soja e um ano arroz na mesma área, e com o aumento da fertilidade, o aumento da produtividade, eu tenho condição então de ter aí um melhor enfrentamento com relação ao custo de produção. Então, atualizar os custos de produção é fundamental, uma gestão muito forte aí, um profissionalismo muito grande na produção, e é isso que nós, Federarroz, estamos falando. Hoje não existe mais um produtor de arroz, existe sim um produtor de grãos, e é assim que nós temos que encarar este momento delicado que nós passamos com relação aos custos e questões estruturais, como pautas tributárias, a concorrência desleal por parte do Mercosul, que tem custos de produção menores, e esta diferença tributária entre os estados também tira a competitividade da indústria gaúcha e, consequentemente, ela compra um volume menor aí dos produtores. Então, tudo isso preocupa e nós vamos continuar levando uma pauta estrutural junto ao governo estadual, ao governo federal, para defender este setor tão importante que representa aí 70% aí, no caso do mercado gaúcho de arroz, representa 70% da produção nacional. E um setor que em plena pandemia, né, Guilherme, acabou aí trazendo tranquilidade com relação à segurança alimentar brasileira
com relação ao arroz. Alexandre, para a gente encerrar, o produtor brasileiro de arroz, encerrando 2022, tem mais motivos para comemorar ou mais motivos para ficar preocupado? Não, o que ele tem que comemorar é que a questão da exportação acabou aí funcionando, trazendo uma referência ao mercado interno. Eu não digo bem esta palavra, comemorar, mas ele tem que ter, na verdade, consciência, Guilherme, que a exportação é um verdadeiro investimento no seu negócio, e nós estamos falando aí de 15 a 20% da produção, e os outros 80% fica no mercado interno, abastecendo este importante, este gigante mercado interno brasileiro. Então, o produtor tem que, na verdade, ter consciência de toda esta situação e continuar aí com uma gestão muito forte do processo de produção. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a fazer esse balanço de 2022, traçar essas perspectivas para 2023. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente nesse final de ano, pode ficar à vontade. Agradecer a vocês a parceria, os espaços aí para nós divulgarmos a importância do setor arrozeiro aí a nível Brasil, e um setor, e como eu comentei, Guilherme, que trouxe aí tranquilidade junto ao governo federal com relação ao abastecimento, lembrando sempre que o arroz continua sendo um produto acessível, custando ao consumidor aí no supermercado algo entre R$ 4 e R$ 5 o quilo. Uma família de 4 pessoas não gasta mais do que 20, 25, 30 reais por mês consumindo arroz todos os dias da semana, lembrando também que é um produto de altíssima qualidade, livre de resíduos, atestado pela Anvisa, exportado para mais de 100 países. E também, sempre é bom lembrar, Guilherme, que o arroz americano, que é o nosso concorrente, não tem a qualidade do nosso, porque eles plantam arroz híbrido, que é muito diferente aí do arroz agulhinha tipo 1, que o consumidor brasileiro está acostumado. Então, na verdade, nós temos que avançar nesta pauta estrutural e garantir cada vez mais aí a segurança alimentar com relação ao arroz no mercado brasileiro. A Federarroz agradece ao Notícias Agrícolas, te trazendo aqui um abraço aí pelo Natal, virada de ano, enfim, que a gente esteja aqui no próximo ano todos com saúde, trabalhando aí e defendendo o agronegócio brasileiro, que é fundamental. Grande abraço e obrigado. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente deseja a todos aí da Federarroz, todos do setor do arrozeiro também um bom final de ano e que em 2023 a gente continue junto, trazendo atualizações e verificando tudo isso que movimenta o mercado e o setor do arroz aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, obrigado. O Alexandre Velho, ele que é presidente da Federarroz, conversou com a gente para fazer um balanço de como é que foi o ano de 2022 para o setor arrozeiro aqui no Brasil e também traçar as perspectivas, as projeções para 2023. Resumindo tudo que o Alexandre comentou aqui com a gente, 2022, um ano bastante movimentado para o setor de arroz aqui no Brasil. Começou com diminuição na produção e na produtividade. A área colhida em 2022 foi diferente da área plantada, já que algumas regiões tiveram até que abandonar suas lavouras em função da falta de chuvas lá no Rio Grande do Sul. Mesmo as lavouras irrigadas sofreram com a falta de chuvas, com a seca, as temperaturas altas. E isso, de uma certa forma, ajudou também a regular um pouquinho os preços que eram menores do que os esperados, menores do que os necessários para cobrir os custos. Então, Alexandre até destacando que os preços atuais, ao redor aí de R$ 89, R$ 90 a saca, são minimamente suficientes para cobrir os custos da safra passada, da safra 21-22. Outro ponto de destaque nesse ano de 2022 foram as exportações. O Alexandre destacando que a expectativa inicial era uma exportação ao redor de 1,3 milhão de toneladas. A expectativa agora é fechar o ano de 2022 com cerca de 2 milhões de toneladas exportadas, e aí o Brasil aproveitando duas situações principais. A primeira delas, a diminuição e as taxações das exportações da Índia, e a segunda delas,
uma diminuição na área cultivada nos Estados Unidos, Brasil aproveitando esse espaço deixado no mercado para ampliar sua participação em mercados principalmente na América Central e na América do Norte, alavancando essas exportações que também atuaram para regular os preços aqui no mercado interno. Já para 2023, o Alexandre destacando a manutenção da tendência que a gente vem vendo nos últimos anos de diminuição de área cultivada, produtor com rentabilidade bastante apertada, os preços atuais são insuficientes para cobrir os custos dessa próxima safra 22-23, que já teve redução de área, então um ano complicado para o produtor pela frente, com muitas questões estruturais para serem resolvidas, o Alexandre até destacou alguma delas aqui, questões tributárias, diferenças tributárias entre estados, concorrência com outros países do Mercosul, e aí, novamente, as exportações podem ser uma importante saída para o produtor de arroz, expectativa de uma manutenção desses novos mercados abertos, e aí o Alexandre também comentando a importância cada vez maior da rotação de culturas, a integração lavoura-pecuária, a rotação do arroz com soja, com milho, com trigo, crescendo cada vez mais e garantindo mais rentabilidade e até mais fertilidade do solo para o produtor. Esse é um caminho sem volta, cada vez mais vai intensificar essa rotação do arroz com a soja, agora também surgindo essas oportunidades de milho e trigo, principalmente lá no sul do Brasil. Claro que a gente vai seguir todo 2023 acompanhando todas essas movimentações do setor do arroz aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado no Notícias Agrícolas, que a nossa programação especial de final de ano volta daqui a pouquinho. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.